Como mudar uma crença limitante. Essa é muito interessante, isso é muito comum no mundo de coaching. O que eu vou te dizer é o seguinte, cara. A primeira coisa a prestar atenção para mudar uma crença é saber que você tem ela. E esse é o objetivo, digamos, é o primeiro desafio. Se você não reconhecer esse desafio, tu tá ferrado, não tem nem como começar. Reconhecer esse desafio não é uma tarefa muito simples. É uma ideia de, se eu estou me sentindo limitado, travado, paralisado, eu estou com a mentalidade que está desalinhada, mentalidade, mindset, famoso isso. Para eu mudar, então, essa mentalidade, eu tenho que identificar quais são as crenças. Geralmente não é uma crença só. Muitas vezes é, mas geralmente não. A maior parte das vezes tem mais de uma crença envolvida. E às vezes, e nem todas essas crenças são limitantes, elas funcionam sempre como um sisteminha. Elas interagem entre si e você tem uma mentalidade no final, um mindset. Identificar isso funciona o seguinte, vem cá, deixa eu escrever o que eu penso sobre isso. Por que eu acho que eu não vou conseguir? Por que eu acho que não vale a pena? Por que eu acho... Se eu escrever isso, eu olho para minhas palavras. Eu posso olhar para minhas palavras. Isso é um truque, porque quando eu olho para minhas palavras, eu olho como eu penso no papel, eu olho para as minhas ideias. Quando eu leio de volta, as ideias vêm para minha cabeça por uma outra perspectiva, uma perspectiva exterior. E se eu penso assim, se eu estou me comunicando dessa forma e eu estou pensando dessa forma, eu tenho a oportunidade, nessa hora que eu estou observando, de sentir alguma coisa. E é aí que eu tenho que prestar muita atenção. Como é que eu estou me sentindo? Deixa eu sentir. Não é fácil, não é sair dando nome. Tem que esperar um pouquinho. A primeira coisa é, quando eu li isso, que é como eu afirmo essas limitações que eu estou vendo aqui, que sentimento que eu estou tendo? Que sentimento é esse? Cara, eu estou sentindo medo, estou sentindo ansiedade. Eu tenho que dar nome. Eu posso escrever isso, inclusive. Dar nome para cada sentimento. Mas escrever mesmo, sabe? Eu estou sentindo medo, estou sentindo angústia e tal. Se você precisar, explica a sua angústia. Angústia com o quê? O que de pior pode acontecer? Qual é o pior cenário? Vale a pena até ter uma ajuda para isso ali. Se for uma situação específica, não for uma questão da sua psicologia, você pode contratar um coach, pode pedir a ajuda de um coach. Às vezes, uma sessão, o cara nem te cobra para isso, para fazer só esse trabalho especificamente, ele vai te ajudar. E é bom que você vai conhecer o trabalho, tem vários caras aí. Se o cara não souber fazer isso, corre. Tem muita gente que não sabe, te garanto. E faz assim, vai fazer uma ideia do que eu estou te dizendo aqui agora, mas não vai fazer bem feito, não vai conseguir fazer. Muita gente não consegue. E aí tudo bem, você está lá escrevendo aquilo tudo, está descrevendo todas as emoções, por que está acontecendo, qual a história que você está imaginando por trás e o porquê que não vai conseguir, está vendo as emoções que estão ali, você está descrevendo as emoções, como é que você está se sentindo e tal. Quando você lê de volta o que você está sentindo, está em contato com isso aí, você toma uma consciência profunda dos teus sentimentos, do aqui e agora. E nesse momento você vai ter uma realização, você vai ter um insight, uma epifania. É inevitável, porque você está em contato exatamente com aquilo que você não estava conseguindo identificar. Você fez uma análise interior. E esse insight, quando brotar de você, é aquilo que as suas emoções estão meio que pregando a ferro no fundo da tua cabeça. Como se fossem certezas absolutas, convicções que são muito, muito arraigadas. Como é que funciona uma convicção muito arraigada? É assim, eu chego para você e te pergunto, não sei se você tem idade para isso, não sei se você que está me assistindo, você estava em 2001, se você já falava português, você já tinha nascido, se já falava português, se você for mais velho, se tiver minha idade, por exemplo, você vai lembrar onde você estava e mais ou menos o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Você vai lembrar aquele momento. Você lembra o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, não lembra? Então você lembra onde você estava, não lembra? Agora, se eu te perguntar na terça-feira de 3 semanas atrás, você não sabe nem que dia foi, muito menos o que você estava fazendo. Não é verdade? 3 semanas atrás, você não consegue nem contabilizar aí. Né, o dia, sei lá... Se eu der sorte, aconteceu alguma coisa significativa na tua vida em algum dia que eu falar aqui, por exemplo, janeiro de 2021. Se aconteceu algum evento, você pode até lembrar, mas a probabilidade, assim, 3 semanas atrás, negativo. Ninguém vai lembrar. O que tem a ver com isso que eu estou dizendo é o seguinte, é que quando você tem uma emoção forte ligada a algum pensamento, ela fica aferrada lá no fundo da tua cabeça. E fica programado. Você começa a ter uma convicção de que aquilo que você afirma, a maneira que você pensa,
é uma verdade incontestável. E uma coisa fica uma camada em cima da outra, uma camada em cima da outra, uma camada em cima da outra. E quando você vê, você está entendendo, você está vendo a realidade por uma lente, que é a lente da tua crença. A crença nada mais é do que a lente pela qual você vê a realidade. E essa lente está impedindo você de enxergar a realidade de uma forma objetiva e clara. Por isso você se sente travado. E está associado a algum sentimento negativo, algum medo de que alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, medo é muito clássico, que impede, a gente trava, eu não vou fazer porque eu tenho medo de sentir vergonha. Eu não vou, então eu estou olhando para subir, para falar em público. Eu tive muito caso assim, gente quer falar em público e eu travo, morro de medo. Qual é a coisa mais comum, menos, não tem, acho que pouca coisa é mais comum do que alguém sentir pânico de falar em público. Não é verdade? Então, pensa nisso aí, se precisar de ajuda, vem aqui comentar, se tiver algum caso para comentar, fala aqui embaixo. Vamos bater um papo. Me fala se alguma coisa que você tenha pensado, se não for seu caso, alguma coisa que você discorda, alguma coisa que faltou. Pode ser que vire um vídeo novo, pode ser que eu te responda direto, e a gente sempre vai crescer. Vamos trocar essa ideia aqui. Acho que o YouTube é para isso, mais do que para aulinha, senão fica chato. Tem um monte de aula de fato aqui, você vai ver aqui no meu canal, as playlists aqui, tem cursos mesmo abertos. Mas acho que esses vídeos aqui fazem a gente se interagir melhor. E até me dá ideia para eu produzir conteúdo para você. Obrigado aí pelo prestígio da tua audiência. Até o próximo vídeo.